Tem um outro aspecto. A Alemanha sai da Primeira Guerra Mundial sem uma grande dívida externa. O bloqueio econômico que a Alemanha sofre, se foi muito negativo do ponto de vista de impedir com que a Alemanha tivesse contato com o comércio ultramarino, pelo menos impediu com que a Alemanha desenvolvesse uma grande dívida de guerra, porque ela praticamente não tinha contatos, né, com os Estados Unidos em grande parte do período do conflito em que ela estava bloqueada pela Marinha Britânica. Então a Alemanha sai da guerra, o governo alemão, basicamente com uma dívida doméstica, uma dívida com os cidadãos alemães. Venda de títulos públicos, títulos do governo para cidadãos alemães. Mas dívida externa, dependência financeira externa, muito restrita, que é exatamente o contrário do caso francês e mesmo do caso britânico. A Grã-Bretanha sai do conflito com dívidas de guerra grandes com os Estados Unidos. A França pior ainda, porque tinha dívidas com a Grã-Bretanha e com os Estados Unidos, ambas muito substanciais, muito significativas. Então, as bases do revisionismo, pessoal, estão dadas. De um lado, né, uma desunião entre os vitoriosos, uns Estados Unidos que não participam da Liga das Nações, que não ratificam Versalhes, vão fazer uma paz em separado com a Alemanha no início dos anos 20. E do outro lado, Grã-Bretanha e França com interpretações completamente diferentes com relação a Versalhes, uma querendo a implementação estrita do tratado, a outra falando em revisionismos pontuais, e junte-se tudo isso, uma Alemanha que, apesar de militarmente fraca no curto prazo, tinha vários aspectos que a tornavam potencialmente fortes no médio e no longo prazos. Então as bases do revisionismo estão dadas nesses dois grandes elementos. Agora a gente vai começar a entrar no tema da aula propriamente dito. Como eu disse, a nossa pergunta qual que é? Como se deu o processo de enfraquecimento de Versalhes? Essa é a nossa questão. E vamos olhar as reparações como um estudo de caso. A gente poderia pensar em outros aspectos de Versalhes. Há vários possíveis. Mas eu vou privilegiar aqui a questão das reparações e vou justificar daqui a pouco por que vamos privilegiar as reparações, tá? Muito bem. Reparações, então, vão formar o nosso estudo de caso. Por quê? Para trabalhar como Versalhes enfraqueceu, se a gente vai privilegiar um olhar sobre as reparações. Há três motivos importantes que fazem, né, com que a gente privilegie as reparações. Primeiro motivo importante é que a questão das reparações foi colocada por Berlim como aspecto central do revisionismo nos anos 20. Esse é o aspecto central para a Alemanha. E é central por dois motivos. Porque o governo alemão, apesar das várias diferenças políticas entre os governantes da República de Weimar, né, entre social-democratas, grupos comunistas, membros mais à direita, católicos, etc., se havia uma convergência, era de que Versalhes foi injusto e de que era preciso rever. É claro que havia divergência sobre como fazer essa revisão. Alguns demandando revisão à força, rápida, outros demandando revisão negociada, gradual, conciliatória. Mas havia uma clara concordância sobre a necessidade de revisão e, sobretudo, sobre a necessidade de rever a questão das reparações, vista como absolutamente ilegítima. Então, a questão das reparações é utilizada desde o início pelos governantes alemães como o buraco para penetrar dentro de Versalhes e implodir o tratado completamente. É o primeiro aspecto para legitimar o tratado como um todo, na verdade. Por quê? Nós discutimos rapidamente na última aula e eu queria rapidamente aqui também reforçar a diferença entre reparações de guerra e indenizações de guerra. A concepção que aparece nos 14 pontos do presidente Wilson, no discurso dos 14 pontos, que está implicitamente contida no armistício que a Alemanha assina para se render em novembro de 18, é que a Alemanha pagaria apenas reparações de guerra. Ou seja, ela pagaria apenas custos relacionados à destruição de propriedade de civis. Ou civis que foram, de maneira evidentemente injusta, tocados pela guerra. Mas a questão das reparações, portanto, envolve reparar civis. Algo muito distinto de uma indenização, em que você indeniza
custos de guerra, você indeniza custos militares dos países vitoriosos. Essa era a promessa de que não deveria ser feito isso. Né? Proposta da nova diplomacia wilsoniana era de uma paz não punitiva e que, entre outros aspectos, não envolveria indenizações. Não envolveria indenizações. O Tratado de Versalhes, se você for ler, ele fala que a Alemanha vai pagar só reparações, mas não vai pagar indenizações. Mas na prática a gente discutiu rapidamente na última aula que não foi bem assim. Por quê? Porque dentro das reparações de guerra, o que foi incluído nas reparações de guerra? A questão das pensões das viúvas e pensões de soldados feridos. Evidentemente, é claro que houve uma tentativa de argumentar que isso era uma forma de reparar civis, mas evidentemente que isso envolve custos de guerra. Isso envolve custos militares. E desde o início a Alemanha bate nessa tecla. Estamos pagando indenizações e não simplesmente reparações. Tanto é que o artigo que precede a apresentação das reparações, como nós estudamos na última aula, é o famoso artigo da culpa de guerra. Vocês lembram desse artigo? Que diz claramente que a Alemanha foi responsável pelo início do conflito. Né? Então, por que começar pelas reparações? Porque o governo alemão vê nisso a ilegitimidade completa de Versalhes. A partir desse aspecto que Versalhes seria desconstruído em outras questões. Segundo ponto do porquê discutir reparações para entender como Versalhes enfraqueceu-se. O debate sobre quem vai pagar os custos da guerra. Porque como nós acabamos de falar, a Alemanha sai do conflito sem grandes destruições materiais. Quem saiu destruído mesmo foi a França, por exemplo, a Bélgica, e que estavam super endividados, em particular com os Estados Unidos. Então, a reparação, de uma certa forma, envolve quem vai acabar arcando com parte, pelo menos, dos custos da Primeira Guerra Mundial. E um terceiro ponto que torna essa discussão sobre reparações estratégica, que é a relação entre reparações, quem pagará ou não reparações, o impacto que isso vai trazer para o equilíbrio de poder europeu no médio prazo e o quanto esse equilíbrio, se alterado, vai colocar a segurança nacional francesa em risco. Em particular porque nós vimos que a França não vai sair da Conferência de Paris com uma garantia militar defensiva nem dos Estados Unidos e nem da Grã-Bretanha. A partir do momento que os Estados Unidos não ratificam o Tratado de Versalhes, não ratificam, portanto, a Liga das Nações, os Estados Unidos também não se comprometem com uma aliança militar defensiva com a França. E a Grã-Bretanha mantém a mesma perspectiva. Se os Estados Unidos não ingressam, logo não temos um compromisso estrito de realizar uma aliança militar defensiva com Paris. Então, se a questão das reparações for resolvida muito favoravelmente a um revisionismo, ou seja, favoravelmente à Alemanha, isso vai afetar equilíbrio de força dentro da Europa e, portanto, vai trazer mais um problema para a segurança nacional francesa. Deixando essa discussão dessas relações das três variáveis que eu mencionei um pouquinho mais claro, né? De um lado, a gente vai ter a França com enormes custos de reconstrução material e, ao mesmo tempo, custos financeiros relacionados à dívida que ela contraiu durante a guerra. Do outro lado, a gente tem uma Alemanha com baixo custo de reconstrução material e, ao mesmo tempo, um menor custo financeiro, porque a dívida alemã de guerra ela é praticamente uma dívida doméstica e não uma dívida externa, uma dívida internacional. Tá? No fundo, portanto, uma forma de você reequilibrar, porque claramente aqui os custos estão sendo colocados mais em cima das costas francesas. Uma forma de nós reequilibrarmos essa equação é exatamente por meio das reparações. Daí a centralidade que as reparações possuem. Se as reparações passam a ser revisadas, portanto diminuídas, e França, Grã-Bretanha, Bélgica, mas sobretudo França, que é o país que vai mais receber em termos de reparações, pelo menos em teoria, recebe uma quantidade muito menor do que o imaginado, do que o esperado, óbvio que a gente está falando de custos de guerra sendo jogados proporcionalmente mais nas costas francesas. E isso afeta equilíbrio de forças no médio prazo na Europa e isso afeta, portanto, condições da França de garantir sua própria segurança nacional. Diante de uma Alemanha mais forte,
de uma França tendo que pagar custos de reconstrução, tendo que rolar uma dívida externa e assim consecutivamente. Então, espero que eu tenha justificado, não sei se tenha ficado claro para todos, né, o porquê das reparações serem tão estratégicas, o porquê das reparações serem tão importantes para a gente. Agora, a gente vai entrar numa parte da aula, que é uma parte talvez cansativa, mas extremamente importante, que eu vou contar a história das reparações para vocês. Ou seja, em particular, contar a história de como se dá o processo do revisionismo com relação às reparações. Tá? É óbvio que para a gente discutir como a revisão das reparações impacta no Tratado de Versalhes como um todo, a gente tem que falar uma língua comum e ter alguns dados básicos sobre as reparações. É por isso que essa parte da aula é um pouco mais informativa, mas mesmo assim não menos importante, não menos crucial para as nossas discussões. Tá? Então, primeira coisa sobre as reparações, né? A gente comentou brevemente na aula passada que o Tratado de Versalhes não trouxe um número fixo de reparações. Não há um valor de reparações que aparece em Versalhes e que a Alemanha deveria pagar. Tá? Há várias explicações do porquê isso acontece, não só por uma enorme divergência entre França, Grã-Bretanha e Estados Unidos sobre qual deveria ser esse valor, mas também um receio de que qualquer valor que fosse colocado em Versalhes não contentaria, sobretudo, a opinião pública francesa. Você já viu uma demanda muito grande por uma reparação extremamente enorme, né? E que, evidentemente, se fosse colocada ali seria impagável, poderia até, digamos, contemplar as demandas da opinião pública francesa, mas seria impagável. Então decidiu-se, para além das divergências entre os próprios beligerantes, não decidir no momento qual é o valor ou qual seria o valor das reparações. A única coisa que Versalhes estabelece é que a Alemanha pagaria uma prestação inicial de 20 bilhões de marcos ouro, o que equivalia, no câmbio pré-Primeira Guerra Mundial, a algo em torno de 5 bilhões de dólares. Lembrando que a gente não pode pegar esses 5 bilhões de dólares e olhá-los, né, com a visão atual. Entre 1919 e 2014 há um processo inflacionário enorme, né, não só nos Estados Unidos, mas em várias partes do globo. O dólar desvaloriza-se muito. Então, para ter um valor mais próximo ao contemporâneo, a gente teria que multiplicar isso, esses 5 bilhões, por algo em torno de 12 ou 13. Tá? Aí você teria mais ou menos o que bate com um valor contemporâneo dessa prestação inicial. Bom, mas o fato é, esse pagamento inicial, ele seria feito não apenas em dinheiro, porque evidentemente a Alemanha teria dificuldades em conseguir divisas fortes. Você só consegue divisas fortes exportando. Você precisa exportar produtos para conseguir, né, moeda forte e pagar, no caso, os beligerantes. Então o pagamento ele não seria feito só por meio de moeda forte, dólar, libra ou o próprio marco ouro. Ele seria feito também por meio de produtos. Tá? A Alemanha entregaria uma determinada quantidade de produtos como forma de pagamento das reparações. Por exemplo, carvão, por exemplo, madeira, por exemplo, alguns tipos de matérias-primas básicas para produtos químicos e assim consecutivamente. Mas, sobretudo, carvão e madeira, os dois principais produtos que vão entrar nas reparações para além do dinheiro, divisas fortes. Tá? Quando que o valor total é apresentado? O valor total é apresentado só quase que 2 anos depois do fim do Tratado de Versalhes. O tratado ele é assinado em meados de 19, ele só é apresentado em meados, um pouquinho antes, abril de 1921. O valor final, apresentado pela Comissão de Reparações, é de 132 bilhões de marcos ouro, o que incluía os 20 bilhões da prestação inicial. Tá? Esses 132 bilhões de marcos ouro, eles equivaliam a algo em torno de 30 a 33 bilhões de dólares. Mais uma vez, multiplicando isso aí, né, por uma razão de 12, 13, para ter um valor contemporâneo em dólares, mais ou menos. Tá? Antes de falar um pouco mais sobre esse valor, porque na verdade a comissão lança um valor realmente extraordinário,
há uma enorme comoção na Alemanha nesse período sobre a impossibilidade da Alemanha, de uma recém-proclamada república, pagar uma indenização tão grande quanto essa, né? Então há um clamor enorme na opinião pública alemã contra a decisão da Comissão de Reparações, que estabelece esse valor realmente bastante grande. Mas antes de entrar nesse aspecto, eu queria lembrar uma coisa sobre a Comissão de Reparações, que é estratégica para a aula de hoje. Quando o Tratado de Versalhes é colocado em prática, surgem várias comissões que seriam responsáveis pelo enforcement, pela implementação de vários aspectos do tratado. Uma das comissões que surge é a Comissão de Reparações. Como o próprio nome diz, não só responsável por estabelecer quanto a Alemanha deveria pagar, estabelecer um cronograma de pagamentos, mas estabelecer também a fiscalização, o controle desses pagamentos e fiscalizar se eles estavam sendo feitos, em que medida não estavam e assim por diante. A Comissão de Reparações, originalmente, tinha 5 membros. Comissão de Reparações focada na reparação alemã. 5 membros, 5 cadeiras. Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Itália e Bélgica. 5 membros. Muito bem. Evidentemente, um número ímpar, caso houvesse algum tipo de divergência, de discordância, né, haveria um voto de Minerva para decidir qual das posições seria a posição a ser acatada pela comissão. O problema é que o Tratado de Versalhes não é ratificado pelo Congresso norte-americano. Logo, os Estados Unidos não terão representação em nenhuma das comissões do Tratado de Versalhes. Não só na Comissão de Reparações, mas, por exemplo, também na Comissão de Controle Militar. Havia uma comissão para controlar o desarmamento alemão, para controlar, para ver se a Renânia de fato ia se manter desmilitarizada. Os Estados Unidos não teriam assento nas comissões. No caso específico da Comissão de Reparações, que é o nosso foco hoje, qual que é o problema que isso gera de imediato? O problema imediato que isso gera. De um número ímpar, nós passamos para um número par. Então, em teoria, pode haver uma situação em que, num dado momento, a comissão não consiga decidir. Então, é preciso estabelecer, num caso de empate, para qualquer discussão, qual dos países terá a prerrogativa de decidir qual caminho a comissão seguirá. Como a França teria o direito à maior parte das reparações e, portanto, seria a maior interessada, o voto de Minerva ficaria com a França. Isso, como a gente vai discutir ao longo da aula, traz alguns problemas. Mas, evidentemente, é um resguardo importantíssimo para a França. Porque caso a Alemanha descumpra as reparações, a França tem um poder político dentro da Comissão de Reparações para criar sanções e fazer valer sanções contra a Alemanha. Eu quero ressaltar esse aspecto porque esse aspecto é crucial para nós. Caso a Alemanha descumpra as reparações, a França tem uma vantagem política e institucional dentro da Comissão de Reparações para impor sanções, se necessário, à Alemanha. Isso não é pouca coisa. Muito bem, feito esse parênteses sobre a composição da Comissão de Reparações, voltamos ao valor, né? Então a comissão estabelece, em abril de 21, que a Alemanha deveria pagar 132 bilhões de marcos. Na verdade, esse valor é fictício. Por quê? Um mês depois, a Alemanha é apresentada com uma agenda de pagamentos. Ou seja, a Alemanha receberia, né, uma agenda e ela deveria cumprir um cronograma de pagamentos, tanto em dinheiro quanto em produtos. Esse cronograma de pagamentos mostrava que a Alemanha, na verdade, desses 132 bilhões de marcos que nós falamos, ela pagaria apenas a proporção correspondente aos chamados títulos A e B. Esses títulos A e B, quando somados, totalizavam 50 bilhões de marcos ouro. Os títulos C, que é o restante, portanto, os 82 bilhões de marcos ouro que sobraram, eles não deveriam ser pagos imediatamente pela Alemanha. Então, os próprios países vencedores, ao apresentar a agenda de pagamento, estabelecem que, na verdade, daquele número gigantesco que nós falamos,
a Alemanha teria que pagar basicamente os títulos A e B, que consolidados davam um valor de 50 bilhões de marcos ouro ou 12,5 mais ou menos bilhões de dólares. Aí vocês perguntam, mas por que então apresentar um valor muito maior se na verdade o que a Alemanha deveria pagar são, entre aspas, apenas 50 bilhões de marcos ouro? A literatura levanta duas questões e um pouco da análise documental entre os principais atores mostra que essas duas questões têm um grande sentido. Primeiro, os títulos C, eles foram criados quase como uma moeda de barganha para pressionar os Estados Unidos a cancelar as dívidas de guerra francesas e britânicas. Ou seja, eles ficam congelados como uma forma de garantir que se os Estados Unidos cancelarem as dívidas de guerra que franceses e ingleses têm para com eles, evidentemente que esses títulos C também seriam esquecidos. Então ele é um instrumento político para pressionar Washington a reconsiderar as dívidas de guerra. Tá? Agora tem um outro elemento, que é a questão da opinião pública. A opinião pública francesa, se o valor de 132 milhões ele realmente assustou os alemães, por um outro lado, ele é recebido, né, de uma maneira não tão negativa assim pelos franceses. Então há uma questão também de resguardar a opinião pública, em particular francesa, com um valor que era visto como não tão baixo assim. Muito bem, não só a agenda de pagamentos estabelecia o que deveria ser pago, esses 3 títulos que eu mencionei, mas também um cronograma. E tanto os títulos como o cronograma foram apresentados para a Alemanha como um ultimato. Ou seja, os países vencedores, Grã-Bretanha e França particularmente, nesse momento estavam unidos e apresentaram a agenda para a Alemanha sem que a Alemanha tivesse condições de negar. Se a Alemanha negasse a agenda que foi estabelecida em Londres nesse período, havia uma ameaça de que os aliados ocupariam o Vale do Ruhr e passariam a extrair, por exemplo, carvão do Vale do Ruhr para iniciar os pagamentos caso a Alemanha não o aceitasse. A resposta alemã ela é muito interessante para nós. Qual que é a resposta que a Alemanha dá a esse ultimato? Não só aceita a agenda de pagamentos, como paga a primeira parcela em dinheiro, 1 bilhão de marcos ouro, integralmente. E esse é um aspecto que vários historiadores, estudiosos sobre a questão das reparações batem na tecla. Quando os vitoriosos mostraram-se unidos num fronte comum, não houve espaço para revisionismo alemão. Quando a Grã-Bretanha apoiou a agenda de pagamentos e, evidentemente, estava junto da França nesse momento, a Alemanha não teve espaço para questionar e ou para procurar um revisionismo sobre a maneira pela qual as reparações seriam feitas. Só que se as reparações foram cumpridas em dinheiro até metade de 1921, de meados de 1921 para frente a situação muda. E muda radicalmente. Em 1922, particularmente, a Alemanha começa a descumprir a agenda de pagamentos, não só nos pagamentos em dinheiro, mas nos pagamentos em carvão, nos pagamentos em madeira, começa a dar default em vários aspectos. Eu trouxe aqui uma tabela para a gente dar uma olhada, poderia trazer vários outros dados, mas por uma questão de tempo eu tive que resumi-los para facilitar a nossa análise. Então, se a gente olha, né, pagamentos em dinheiro que a Alemanha deveria fazer, de acordo com a agenda de pagamentos de Londres de maio de 21. Primeira parcela ela pagou integralmente, na metade de 1921. A segunda parcela, que venceria em novembro de 21, no valor de 300 milhões de marcos ouro, a Alemanha pagou apenas 13 milhões de marcos ouro. As parcelas de 1922, que na sua totalidade, né, davam 3 bilhões de marcos ouro, a Alemanha cumpriu o pagamento apenas de 435 milhões de marcos ouro. Lembrando que a França era o país que mais receberia reparações. 52% das reparações iam para a França. Então, evidentemente que esse não pagamento ele era bastante prejudicial, sobretudo aos franceses. Tá? Em termos de carvão, a diferença é um pouco menor, mas mesmo assim há uma diferença significativa. A Alemanha deveria ter entregue entre janeiro de 20 e janeiro de 22 um pouco mais de 50 milhões de toneladas de carvão, ela entrega um pouco menos de 40 milhões de toneladas. E na mesma questão com relação à madeira, e aí o percentual aqui refere-se só à França,
ao que a França deveria ter recebido e não recebeu. A França recebe de lotes de madeira da Alemanha, em 1921, só 20% do que ela deveria ter recebido, e em 1922, só 29% do que ela deveria ter recebido. Então, nos três principais aspectos das reparações, tanto o pagamento em dinheiro, divisas fortes, quanto lotes de carvão, lotes de madeira, a Alemanha, a partir de meados de 21, começa a descumpri-los sistematicamente.